Vamos lá então, nosso estudo hoje começa em Gênesis capítulo 11 e fala sobre o que, tia Maristela? Torre de Babel. E Babel significa o quê? Confusão. Temos alguém que fala hebraico nessa sala? Tia Maristela, para quem não conhece, é a esposa do tio Tito e educadora. E fez o que, Tito, que ela se formou também? Ela fez a ETAD. ETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus, né? Isso aí, sim, não. Eu fico... Uma erudita. É uma erudita, uma cátedra da teologia tradicional assembleana. Isso me dá uma certa preocupação, porque eu fico aqui falando o que eu quiser e tem uma teóloga me julgando o tempo todo. Uma pranchetinha. Você faz a anotação ali, Patrícia. Viu? Vitória, depois você tira uma foto que ela anota e me manda pra mim depois no WhatsApp, por gentileza. Quero ver se ela tá falando de mim ali. Ela chega em casa e fala, você falou que lá, onde eu vou. Eu não posso falar besteira. É bom, isso é bom. Você sabe que quem não tem quem julgue, faz o que quer da vida. Sabe aqueles pastores que não tem ninguém acima deles e eles não permitem que a igreja esteja acima deles? O cara fala o que ele fala, a asneira que ele quiser, ele faz o que ele quiser. Quem vai julgar? No final das contas, quem vai julgar é Deus, vai mandar ele pro inferno, a gente sabe. Mas é bom ter quem julgue. A igreja é o juiz do pastor, ok? A igreja precisa, e os alunos são os juízes dos professores. Vamos lá? Gênesis capítulo 11. E vocês já são muito espertos, porque eu fiz uma pergunta em off aqui e já houve uma indagação aqui. Fui arguido pela doutora Patrícia sobre o tempo da Bíblia e é muito legal quando vocês começam a fazer isso. Vocês não são apenas plateia, vocês fazem parte do saber. Gênesis capítulo 11, verso 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Isso é muito legal, né? Nós chegamos numa etapa da humanidade que não tinha idiomas, não havia idiomas. Então todo mundo falava a mesma língua. Que língua era essa? Nós vamos descobrir hoje. Tá? Então a proposta é ousada. Nós vamos sair daqui hoje sabendo que língua era essa. Tá? Vamos lá. É óbvio que eu vou propor uma série de discussões. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar. Quando vocês lembrarem do nome Sinar, não é o Monte Sinai, tá? Toda vez que vocês lerem na Bíblia ou na geografia antiga, Sinar é uma planície onde teve um império muito conhecido sobre a terra, que é o Império Babilônico. A planície de Sinar fica na Mesopotâmia, que é o lugar entre os rios Tigre e Eufrates. Já falei para vocês que Mesopotâmia vem das duas palavras, Mesopotamos. Meso, meio, potamos, rios. No meio de dois rios. E era o lugar onde se desenvolveu, mais para frente, no futuro, a grande nação babilônica. A gente sabe de Nabucodonosor, que invadiu o território de Israel, levou cativo. O primeiro grande desterro, chamado também de diáspora judaica. A primeira grande diáspora foi para a Babilônia, foi para essa província, para essa planície de Sinar, tá? Então ele está falando de um lugar geográfico muito importante na história bíblica do Velho Testamento. Então partiram para a planície da terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Então vocês percebam que aqui já é bem depois do dilúvio. A gente terminou o capítulo 10, final do dilúvio e tal, e aí, né, daí a gente já vem para o capítulo 11, já tem esse problema todo. Mas é que passaram-se muitos anos. Quantos? A gente não sabe. Mas a gente, no finalzinho, nós vamos ver um negocinho que talvez faça a gente pensar um pouco sobre isso. Quem for bom de matemática vai conseguir fazer uma continha. Queimá-los bem, os tijolos lhe serviram, de pedra e o betume de argamassa. Disseram. Tá, pergunta aqui estrutural, por que eles fizeram tijolos para servir de pedra? Porque a planície não tinha pedreiras disponíveis ao ponto de fazer essa torre. Se a planície tivesse pedreiras disponíveis e os homens fossem artífices de pedra, eles usariam o material, como foi no Egito. No Egito eles pegaram, né, aqueles blocos de pedra para construir as pirâmides. Então aqui o material era escasso, eles precisaram criar uma nova tecnologia. Sempre lembrando que tecnologia para nós parece algo tablet, iPad, computador. Tecnologia nada mais é do que tecnologos, ou seja, o conhecimento das técnicas. Quando o homem aprendeu a lidar com o fogo, aquilo foi uma tecnologia. Foi o conhecimento, domínio
da técnica. Por isso que é tecnologos, tecnologia. Então a primeira tecnologia aqui nesse momento é eles fazerem tijolos. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa parte, ela tem dois vieses históricos muito importantes. O primeiro deles é o viés religioso. Essa torre, ela na verdade é um ugarite. O que é um ugarite? É um obelisco, estou falando de cultura mesopotâmia, diferente dos obeliscos como tem em Buenos Aires, tem aquele obelisco gigante, né? Diferente daquela estrutura, aquele obelisco já é da cultura romana. Então era uma torre redonda, cuja adoração seria um único Deus, porque nessa época o culto a deuses era chamado de enoteísmo. O que é o enoteísmo? É o culto a deuses do lar. Vocês vão lembrar, quem assistiu o Gladiador? Assistiram o Gladiador? Você assistiu? Assistiu? Lembra que no final, quando ele morre, o amigo dele, que é um etíope, ele vai na arena e ele tira um saquinho de tecido, tem umas imagenzinhas assim, e ele enterra na arena? Que eles eram os deuses dele. Esse é o enoteísmo. A gente vê o enoteísmo em várias situações da Bíblia. Por exemplo, quando tinha o levita na casa de Mica, vai aparecer no livro de Juízes. Juízes, será? Pesquisa para mim só para não dar a referência errada. E um levita pediu água e pão na casa de Mica, um homem chamado Mica, e aí ele vai e contrata esse levita para ser sacerdote sobre a sua família. As famílias eram clãs, eram muito grandes, e faz ídolos. Ele esculpe, Juízes 17. Faz ídolos, ele esculpe ídolos para que sejam os deuses cujo levita vai adorar. Então essa era a cultura da época. Era o enoteísmo, os deuses do lar. Para que o deus dos babilônios, que aí estava nascendo, né? Então a cidade eles deram o nome de Babel, mas aí iria nascer a cultura babilônica. Para que os deuses deles fossem considerados maiores do que outros deuses da terra, a ideia inicial era que o obelisco, o garite deles, fosse maior do que o de todos. Então quando o texto diz, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Por quê? Porque o Deus de Babel vai ser o Deus dos deuses, vai ser o maior Deus da terra, porque a nossa torre encosta na morada desse Deus. Então aqui está um problema religioso. Por que Deus se estressou? Aqui tem um jogo de palavras muito, muito interessante. Verso 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Deus precisa descer para ver a cidade e a torre? Obviamente não, porque Deus é onisciente. Mas por que o texto, esse jogo de palavras, Deus desceu? Para dizer que eles nunca conseguiram chegar até o céu. Essa torre não chegou até o céu. Se essa torre tivesse chegado até o céu, o texto falaria assim, Deus abriu a janela do apartamento dele lá no céu e viu uma torre. Opa! Que torre é essa? Entendeu? Então o texto diz que mesmo que eles intentassem algo, nunca chegariam à grandeza de Deus. Ele teve que descer, porque os homens são infinitamente inferiores, menores, estão muito mais abaixo do que o trono de Deus. Deus está acima, não é? Assentado sobre o estrado da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Lembrem do estudo que nós demos de Gênesis sobre os filhos de Deus encontrarem as filhas dos homens e das mais bonitas casarem com elas. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Aqui o termo filhos dos homens indica quem? Pessoas pérfidas, pecadores, desviados da presença de Deus, porque eles estavam construindo uma cidade com uma torre para outro Deus. É o mesmo termo que a gente usa no hebraico para as filhas dos homens lá, que era aquela descendência caída de Caim, que encontrou com os filhos que era a descendência piedosa de Sete. Verso 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua.
Identificamos um problema. Eles falam o mesmo idioma. Então, se tiver um cabeça, toda a ideia deste cara vai fluir para todo mundo. Para todo mundo. Quem já viajou para fora, não precisa nem ser para fora, quem já viajou para Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, você ouve quase todos os idiomas da terra ali, a Torre de Babel é Foz do Iguaçu. É japonês, é árabe, é espanhol, é francês, é italiano, é inglês. Você ouve tudo, alemão, você ouve tudo. Se eu tiver que em português dar uma ordem de comando para todo mundo, em português, ninguém vai entender a ordem de comando. Mas se todo mundo ali fosse brasileiro e eu tivesse que dar uma ordem de comando, mesmo que as pessoas não me conheçam, uma ordem de escapar, de evacuar de uma crise, todo mundo vai entender. O que estava acontecendo era isso, como todo mundo falava a mesma língua, Deus falou, esse povo vai ser um problema como foi o povo antes de Noé. Eu não quero repetir isso, eu não quero ter que passar por isso de novo. Eu lamento informar, mas Deus passou por isso muitas vezes, né? Até hoje, e talvez vai passar de novo. O amor de Deus é insondável, irmãos. Deus é tardio no irar-se, pronto em perdoar, porque a humanidade só decepciona o Senhor. Anos depois, talvez centenas de anos, quem sabe milhares de anos, o povo começa a adorar outros deuses e Deus vê o problema. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Tem alguém que dá uma má ideia ali, todo mundo, vamos fazer. Estou entendendo o que ele está falando? Veja o verso 7, que interessante. Venham, vamos descer. Por que está no plural? Porque Deus é 3 e é 1. E esses mistérios da Bíblia, as tensões teológicas, são incríveis. Deus é 1 ou é 3? Deus é 1 e é 3. Racionalmente não funciona. Se você traz Deus para a tua racionalidade, você não vai entender Deus nunca. Não é? Então ele fala, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Eu imagino na manhã seguinte, acorda o empregador para falar com os empregados e o cara fala em alemão, obviamente não era alemão, né? Mas línguas que talvez nem existam mais hoje, não sei. E fala com um, e fala com o outro, e fala com o outro, e ninguém mais entende nada. E o que começou a acontecer? Se dividir em grupos que se entendiam. Então imagine uma multidão, não sei quantos, tá? Vamos simular, né? 1 milhão de pessoas, não importa. E aí, desse 1 milhão de pessoas, quantas milhares de línguas? E aí começou, meu Deus, não tô entendendo nada. Aí, alguém entende o que eu tô falando? Aí alguém ali, eu entendo, fica pra cá. E vai juntando grupos que entendem e eles começam a decidir, não, é melhor a gente sair daqui. Porque a gente não vai se entender com eles. Eu quero tentar falar com ele está me agredindo. Ele não me entende. E começou a se dividir em grupos e aí, forçosamente, esses grupos se espalharam sobre a terra. Então a gente começa a entender agora a primeira divisão de nações. Porque até então, desde Adão e Eva, toda a população que morreu no dilúvio eram clãs familiares. Depois vem a família de Noé e distribui clãs familiares. E agora não, agora tem a divisão de nações. Então a gente vai ter um império, outra nação. E a gente vai entender que Babilônia é tão antiga porque ela nasce na divisão das línguas através de Babel. Assim o Senhor, verso 8, os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora, isso ficou no popular, no imaginário popular de muitas pessoas, de muitas gerações. E qual que é o imaginário popular? Qual era a língua originária? Qual era a língua que eles falavam antes de Babel? Pararam para pensar? Que idioma que eles falavam? Eles falavam um idioma. Noé falava um idioma. Adão falava um idioma. Que idioma eles falavam? E aí, irmãos, com o passar do tempo, começaram a ter experimentos. Eu separei alguns experimentos para vocês, vocês vão achar incrível, tá? O primeiro é o experimento psamético. Por quê? Porque é atribuído ao faraó egípcio, psamético,
664 a 610 a.C., que foi registrado por Heródoto no livro Histórias 2.2, que é essa folha esse rosto aí, né? Que eu mandei para vocês no grupo. Então, o que Heródoto faz? Ele conta que Psamético pegou duas crianças e mandou isolar as duas crianças, recém-nascidas. As crianças saíram do útero da mãe, isolaram as crianças, porque o objetivo era descobrir qual seria o povo mais antigo e, indiretamente, qual seria a língua original da humanidade. Porque, segundo Heródoto, Psamético entendia que todo ser humano nascia com uma programação mental. Nascia com o chip de fábrica já no idioma original que Deus criou. Ou que os deuses, porque ele era egípcio. Então, o que ele fez? Ele mandou um pastor criar as duas crianças, proibindo que se falasse na frente dessas crianças, até uma certa idade. Um dia ele chegou, aproximadamente 2 anos depois, ele chegou e as crianças estenderam os bracinhos para ele e falaram becos. E becos é pão no idioma frígio. E aí ele entendeu que o povo mais antigo do que os egípcios eram os frígios, que depois os frígios são resultantes da Europa, e que a língua mais antiga era a língua frígia. Tá? Mas a gente sabe que não faz muito sentido, porque pode ser que seja só uma vocalização que as crianças aprenderam por causa das ovelhas. Entendeu? Talvez as ovelhas faziam bé. Qual que é o idioma mais antigo, Tito? Me diga. Estamos estudando, estamos aprendendo. Vamos chegar lá. Obrigado pela água. Então esse experimento psamético acabou pensando que os povos mais antigos, que o frígio era a língua primordial e que os povos mais antigos seriam eles. Aí houve um outro experimento que foi chamado qual era a língua de Adão e Eva, ou experimento de qual era a língua originária. Já era no século XIII, tá? Imperador Frederico II, que já era do Sacro Império Romano-Germânico. Depois se separou, né? Romano e Germânico, ficou o Sacro Império Romano, Sacro Império Germânico. Ele teria ordenado que bebês fossem cuidados normalmente, alimentados, banhados, etc., mas que ninguém falasse com eles. E a pergunta de Frederico era qual a língua surgiria espontaneamente: hebraico, grego, latim, árabe ou a língua dos pais. Tem um cronista medieval chamado Salimbene de Parma, que ele afirma que a experiência fracassou porque as crianças morreram. Porque como as crianças não falavam, os tutores das crianças, que elas não podiam falar perto das crianças, resolveram parar de alimentar as crianças, pensando que, ao parar de alimentá-las, elas se obrigariam a pedir comida. Como as crianças não sabiam pedir comida, acabaram morrendo. Tem um terceiro caso. Eu estou falando que a humanidade sempre quis saber qual era o idioma Original. E eu sei. Se vocês tivessem pedido para mim, foram fazendo experimento. Evitava 2 crianças de morrer. Vocês vão saber no final. Há um terceiro caso. O rei Jaime IV da Escócia, no final do século XV, já é final da Idade Média, tá? Teria colocado 2 crianças com uma mulher muda na ilha de eu não sei pronunciar isso, é impronunciável. Inchcaite, deve ser isso. Isolando-as linguisticamente para descobrir qual língua falaria naturalmente. Até o nome desse experimento, se eu não me engano, é a Ilha Muda. Porque teve um cronista chamado Robert Lindsay que escreveu que as pessoas da época diziam que as crianças começaram a falar fluentemente hebraico. Mas não dá para ter certeza que foi. E ainda um quarto caso que eu escolhi aqui, que é o imperador mongol Akbar, da Índia, fez no século XVI também uma experiência semelhante. Crianças foram criadas sem exposição à fala em algum lugar chamado Gung Mahal, Casa dos Mudos. Esse experimento da Casa dos Mudos. Quando foram observados anos depois, eles não falavam palavra nenhuma, comunicavam-se basicamente por gestos. Eles aprenderam a desenvolver uma forma de se comunicar por gestos. Tá? Bom, moral da história. Sempre a humanidade quis saber qual que era a língua originária. Eu vou perguntar para vocês, que língua vocês acham que Adão e Eva falavam? Mas daí que seria a mesma língua até o capítulo 11, ou seja, de Adão e Eva até a Torre de Babel é o mesmo idioma.
que vocês acham? Que língua é? Vamos estudar Gênesis 11:1, né? Que é a primeira frase que nós lemos, que é que eles só tinham uma só língua, só uma forma de falar, né? Gênesis 11, vou pegar exatamente aqui, Gênesis 11:1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. No hebraico, literalmente, irmãos, eu estava estudando esse versículo em hebraico, Safar Erhat Udebarim Ahadim, significa, literalmente, só tinha uma língua ou um lábio e palavras únicas ou palavras comuns. Era a forma deles se comunicarem. Então vocês já percebem que era um idioma sem semântica. Um idioma mais, tipo um surdo falando, não é? Estranho, né? Falar surdo falando, mas que o surdo, quando ele vai... O surdo, quando ele é oralizado, o surdo não fala, tipo, oi, tudo bom? Lembra de mim? A gente tava jogando bola aquele dia. Ele fala, oi, bom, lembrar, jogando bola. Ele fala sem semântica. Então, provavelmente era uma língua sem semântica, tá? Até porque essa palavra hebraica, safar, ela significa lábio, tá? Mas ele é usado também como idioma. Então, quando a gente pega uma língua só e uma maneira só de falar, a gente vai encontrar que era uma língua originária. Aí a igreja, a tradição, começou a ensinar que essa uma língua era o hebraico. Por quê? Eu vou dizer que não. Mas por quê? Porque era o idioma do Velho Testamento. Mas por que não era o hebraico? Vocês estão com a Bíblia aberta? Não, porque o grego é muito depois. Muito depois. Veja o verso 10, tá? São essas as gerações de Sem, filho de Noé. Ele tinha 100 anos, que coisa, 100, tinha 100, né? Ficou... Sem com S, né? Tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, ou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então já sabemos que idade ele saiu do dilúvio. Que idade que Sem saiu da arca? 98 anos. A gente imagina saindo os filhos adolescentes, né? Era um cara de 98 anos. Ele e a esposa. Corpinho de 17. Não, eles eram fortes. Demorou 2 anos para ele engravidar a mulher dele. Devia ter muito trabalho para fazer. Imagina. Ia ter que reconectar a humanidade. Ninguém fez nada. Não. Eles estavam orando, Patrícia. E depois de que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos, gerou filhos e filhas. Aí você vai ver, Arfaxade viveu 35 anos, gerou Salá, e depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Percebem que está diminuindo a idade deles? Vai caindo a idade deles? Salá viveu 30 anos, gerou Eber, olha esse nome, Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos, gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos, gerou filhos e filhas. Por que eu chamei a atenção para Eber? Porque a palavra Eber significa peregrino no hebraico. E Eber é o descendente, o ascendente de Abraão. Abraão foi chamado de um hebreu. Quando você pega a linhagem de Abraão, Abraão é chamado de hebreu. Por que ele é chamado de hebreu? Aí nasce o nome do idioma, hebraico. Porque ele é descendente de Eber, porque Abraão saiu da casa dele e foi peregrinar sobre a terra. Então Abraão é um peregrino, e no hebraico peregrino é Eber. Como ele era descendente de Eber, foi chamado de hebreu. Então não pode ser o hebraico a língua originária, porque surgiu aqui, na ascendência de Abraão, muito depois do dilúvio, porque ele é 4ª geração de Sem. Então era outro idioma, não é? Eu vou falar qual é o idioma que eu acho. E seja o que Deus quiser. Eu acho que é um idioma que não existe mais na Terra, mas que será o idioma que nós vamos falar na eternidade. Porque já pensou se na eternidade tiver japonês, inglês, português? Pode ser, mas não assim como a gente ora em línguas. Vai ter que ter Vocês lembram que todo o plano de Deus perfeito estava no Éden? O plano de Deus era para que o Éden fosse até hoje. Deus criou o Éden para ser eterno. Tanto que lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então era para Adão nunca morrer. O resultado do pecado de Adão foi a morte. Então qual que era a língua que falava no Éden? É a língua que se estendeu até depois do dilúvio. Então depois do dilúvio, tantos anos depois, não é?
Então a gente já sabe que é mais de 500 anos depois do dilúvio, porque Sem saiu com 98 anos, 2 anos depois gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, depois que Sem gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos, gerou filhos e filhas. Então essa descendência de Sem deu 500 anos. Então, depois do dilúvio, 500 anos depois ou mais, é que teve esse problema em Babel. Então era o mesmo e único idioma. Eu penso que pode ser o idioma originário do Jardim do Éden, que não existe mais, e que vai ser a língua que nós vamos falar na eternidade. Eu penso. Há uma possibilidade de ser isso? Sim, mas é só mais uma conjectura. A gente nunca vai saber. Verso 24. Naor viveu 29 anos, gerou Terá. Já tá gente normal, né? Tendo filho com 29. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos, gerou filhos e filhas. Verso 25. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, ou Abrão ainda, o nome dele não tinha sido trocado, Naor e Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Então vocês sabem que Abrão é tio de Ló. Aqui nasce Abrão, o hebreu, que nós vamos ver no próximo estudo sobre Abrão. Então você vê que interessante, né? A história da Torre de Babel, para mim, ela é muito mais significativa, não historicamente ou linguisticamente, mas ela é muito mais significativa em relação à igreja. Me parece que hoje está acontecendo de novo isso. Só que de uma forma muito, muito, muito mais negativa. As pessoas não falam mais a mesma língua, mesmo falando o mesmo idioma. Entendeu? Não sobre isso. Sobre pensamento, sobre comunicação, sobre existência. As pessoas não falam mais a mesma língua, não é? Tem gente hoje que você olha, não tem aqueles Therians, os caras que acham que são bicho. Entendeu? No Japão tem gente casando com um robô. Agora eu fiquei, sério mesmo, a notícia até é risível, mas o cara divorciou do robô. Não quero mais. Acho que a bateria não estava durando, não sei. Não teve atualização do firmware. O robô começou a fazer umas perguntas que ele não sabia responder, eu não sei. Ele chegou em casa, o robô falou, isso é hora de chegar? Não quis fugir do relacionamento. Toda terça, futebol? Ou quis conversar. Não quer mais nem saber. Pegou ele usando outra IA. O robô andou descobrindo que ele estava falando com o chat GPT, falando, não. Pode ser também. Mas vocês entendem que a humanidade está caminhando para isso? Caminhando para uma destruição humana que não vai ser... Você vê, Deus prometeu, em Gênesis 9, que a humanidade não vai acabar pelo dilúvio. Mas vai acabar, porque senão não vem o fim do mundo. Eu não sei, irmãos. Vai acabar no fogo. O que é certo tá errado e o que é errado tá certo. Exatamente isso. Ninguém mais se entende. O que é certo é errado, o que é errado tá certo. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pegar esse texto da Torre de Babel, trazer para o nosso coração como um alerta de que Deus já nos mostrou, né? Que cada um fala a sua língua e se espalha e foram criando grupetos. Ok. O problema hoje é inverso. Hoje, nós que poderíamos falar a mesma língua, que é a linguagem de Deus, da igreja, as igrejas estão divididas. E aí vem o Novo Testamento que nos explica que reino dividido não prospera. Enfim, é isso. Que fique para nós um aprendizado da Torre de Babel e a história das crianças que foram usadas para um experimento para saber qual era a língua originária. Né? A princípio acharam que era o frígio, quando ele falou becas, que significa pão. Depois acharam que era o hebraico, e aí teve criança que morreu, e é realmente muito triste. Comentem depois que língua vocês acham que era originária. Sempre tem alguém que tem uma notícia boa, né? Uma vez eu perguntei qual que é o fruto do Jardim do Éden, que não é uma maçã. Não é uma maçã. A Bíblia não fala. Aí alguém respondeu que é o coco. Porque Adão tomou e comeu. Tomou e comeu. Só que tomou do verbo tomar, não é de beber. E aí ele falou, Adão tomou e comeu. Que fruto que você toma e bebe? Toma e come. É o coco. Eu falei, tá certo. Temos um gênio entre nós. Faz sentido. Né? Vamos pensar que Para alguém fez. se é o idioma original
até o dilúvio, Noé e os filhos sabiam esse idioma. Sim. Então, ali não. Tá. Sim. E depois eles continuaram falando O mesmo idioma. E como que acabou? 500 e tantos anos depois na Torre de Babel. Não, acabou na Torre de Babel. Eles acordaram falando outra língua. Que Deus desceu E trouxe confusão, porque esse é o nome Babel. Imagine que você fala português. Aí você acorda amanhã falando japonês. Você não entende o que está falando. Aí alguém entende o que você está falando e você começa a entender o que eu estou falando. E vocês começam a aglutinar em grupos que se entendem. Cria as nações, os povos. Vai criando. Quantos são esses grupos? Quantos? A gente não sabe. Pode ser milhares, não é? Milhares, milhares, milhares. Quando a gente vai estudar os idiomas, aí isso aqui é bem interessante, tá? Quando a gente vai estudar os idiomas, o português ele é um idioma latino. Então ele vem do latim. Do latim inverteu francês, espanhol, italiano, português. O grego e o italiano são primos, não é? Aí tem os idiomas germânicos, que é o alemão, que é o polonês, que é o idioma da Suíça, enfim, tem tanto idioma. Tem os idiomas saxões, o inglês, etc e tal. Tem os idiomas orientais, eu não sei como que chama, são povos semitas, então não sei. Então, assim, você vai ver que tudo, a rede de idiomas que nós temos hoje já não é aquela que eles falaram naquele dia. Porque os nossos idiomas são vertentes de idiomas da idade... Antes da Idade Média, ali do início da Idade Média, são vertentes. Ninguém mais fala aramaico. Tem um povoado com 200 pessoas que falam aramaico ainda na Terra. Mas ninguém mais fala aramaico. Aramaico é uma língua morta, praticamente morta. Mas o aramaico já vertia do frígio, do sânscrito, bababá. Então, são os idiomas originários ali da Torre de Babel não são os que nós falamos hoje. Ninguém falou latim lá. Ninguém falou inglês, ninguém falou alemão. Eu estou usando como ilustração, mas com certeza ninguém falou. Porque são idiomas bem depois, vou chamar de modernos, à época. Não é? Sinais? Não, era língua. Porque o texto em hebraico usa o termo... Porque a palavra hebraica para lábio é usada também para idioma. Entendeu? Tipo, no hebraico funciona assim. Se eu for falar assim, qual idioma você fala, eu estou perguntando qual que é o teu lábio. Entendeu? Então, e o texto fala essa palavra. Então, assim, quantos idiomas já morreram e que verteram em outros idiomas e que chegaram na gente? Sim. Nunca esquecendo que a língua, o idioma, ela é parte de um conjunto sociológico chamado cultura. O seu povo tem a cultura de um povo é formada pelo idioma que eles falam, pela música, pela religião e pelas relações sociais. Então, você tem cultura, você tem isso aqui. Então, a língua faz parte da cultura. Então, os povos foram mudando cultura, foram adaptando língua. Israel, o hebraico de hoje, vocês sabem, tem mais de 2.000 palavras trazidas de outros idiomas, inclusive do inglês. Porque quando o idioma hebraico morreu, 300 anos antes de Cristo, ficou só religioso, palavras não foram criadas. Aí quando o Estado de Israel, na década de 60, 70 ali, começou, antes um pouquinho, né, foi promover de novo o idioma hebraico, tinha palavra que não existia, tipo trem. Não existia trem 300 anos antes de Jesus. Teve que criar uma palavra para trem. Daí eles pegaram a mesma palavra de carroça e colocaram... Aí, telefone, não existia telefone, computador, blá, blá, blá. Então tem muita palavra do hebraico, mais de 2.000 palavras, que são oriundas de idiomas modernos. Então o próprio hebraico que fala em Israel não é o hebraico que está na Bíblia, porque tem palavras modernas. Que loucura! sempre aprendendo. Faz sentido, mas é difícil, é um sentido difícil de entender. Mas quando alguém fala, que idioma que eles falavam? Aí você tem uma história boa para contar, com base bíblica. Vamos orar por isso. Alguém tem o sonho de aprender um outro idioma? Qual? Eu quero falar fluente italiano, Francês, o Giovanni vai dizer. Magnum, quer aprender? Italiano também. Mandarim eu tenho vontade. Mandarim? Mas não faz Duolingo todo dia. Eu jogo, Duolingo é bom, né? Eu jogo que mandarim tá naquela lista dos primeiros lá, hein? Mais difíceis, né? Eu acho, né? Esses idiomas, esses japoneses, esses chineses, esses coreanos, esses caras, aquela região de lá, não sei, enfim. Árabe, esses idiomas meio árabe, meio coisa assim. A Laura estudou coreano, ela disse não é fácil. Você sabe que eu tinha que falar um pouquinho de coreano por causa do taekwondo, né? Daí eu aprendi bastante palavra na época do coreano. Técnico, não tem como me comunicar com BTS nenhum. Não,
Um Hanal Seo, Umas frases Kamsan Hanidá. Tipo umas perguntas pra se virar, assim. Legal. É muito legal, né? Nossa. E veio como cultura. A cultura da música coreana trouxe junto a língua e a tua filha, ativada para essa cultura, está aprendendo o idioma. Veja como que é importante a língua. Gente, vocês vão olhar Gênesis 11 com outros olhos a partir de hoje. Vocês não vão falar, Torre de Babel, caiu um raio, todo mundo se falando estranho. É outra coisa. As nações começaram ali, com suas culturas, com suas... Historicamente, as colonizações, né, dos reinados, por exemplo, a Inglaterra, uma das primeiras coisas a levar é a religião e o idioma, né? O idioma. Então, faz aprender a nossa língua para daí poder estudar. Como que você acha que veio a igreja protestante para o Brasil? Os alemães vieram colonizar o sul e traziam os pastores. Aí eles falavam só alemão e a religião era protestante, luterana. Então trouxe a colonização com o idioma para um outro país e com a religião. E a sua cultura, daí que era a agricultura e tal. É. Ali em Três Itílias, né? A Áustria, trouxe o austríaco. Acho que foi mais uma aula de linguística hoje do que de qualquer outra coisa. História Ficou resolvido o mistério, né? Só não vai ser nunca. lá. Vai ser nunca. Só É. lá. Quem chuta que língua era? Mandarim, Não, eu acho que era uma não tem língua... nome. Choclen, Era uma língua de Deus. Chimbang, ó. Por que não? Vai que esses índios aqui, eles falam a língua de Adão e Eva, nós não sabia. Só na eternidade nós vamos saber. Eles também não andam meio pelado? Tipo, andam Eles andam meio pelado, os índios andam pelado. Eu já passei um dia pedalar, hoje eu pedalei na tribo, passei ali, eles estavam tudo meio pelado. Você não estava junto comigo? Um outro dia, estavam pelados. Estavam bêbados, mas estavam pelados. Professor, é que é engraçado pensar que eles falavam as palavras que Adão que inventou, porque ele que inventou o nome. Exatamente, Adão é o primeiro professor de Que deu o nome. Choclen. Adão deu o nome das coisas, Adão inventou as palavras. Já pensou Adão inventando a palavra chata? Eva chegava para ele e ficava puzincando Adão e Adão. Que palavra eu uso para isso? Daí ele pensou bonita. Não, bonita soa bem. Aí, chata. Gostei. Isso é chata? Você é chata. Agora vamos viajar, para. A minha mente vai longe. Primeiro professor de idiomas foi Adão. Fundador do Duolingo foi quem? Adão. Não é, não é, não é? Ó, primeiro quitandeiro foi Adão. Quando ele brigou com Eva, Primeira Guerra Mundial. Foi Adão. Os dois, só tinha os dois na Terra. Eles brigaram, Guerra Mundial. Sem bomba, sem... Então, dá pra pensar muita coisa. Vamos orar, vamos orar. Deus, muito obrigado por mais um estudo, obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que também nos faz pensar, também nos faz ampliar nossa capacidade de pesquisa, também nos faz ampliar nossa capacidade de busca de informação. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue nos ensinando. Somos carentes de ensino e de alimento bom da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está, por cada um que assistiu na internet e que isso possa fazer com que nós venhamos a querer saber mais das coisas dos primórdios da humanidade, da gênese, da criação, para que também isso nos faça sentido nos dias de hoje. Nós oramos, Pai, para que a semana seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? É isso. O pessoal da internet, ó, eu quero que vocês coloquem nos comentários que idioma vocês acham que era de Adão, que eu estou muito curioso para saber. Coloquem aí. Pode ser